essa multidão de analfabetos no meio rural, etc. Esse aqui é povo. Então, quando nós nos voltamos para esse povo, sentimos que o povo está desprotegido. O AI-5 retira toda a segurança das pessoas. Então, uma igreja que vem de um concílio, que se define, ou que define igreja, não em primeiro lugar como hierarquia, mas como povo de Deus, que projeta uma imagem de igreja não piramidal, lá em cima o Papa, depois os bispos, os padres, e na base o povão, mas como um círculo, todos estão aí dentro dessa barca, quem está à frente não é o Papa, é Jesus Cristo. Papa, bispos, padres estão a serviço dessa caminhada, estão aí para animar a caminhada, projetam uma nova imagem de igreja. E você vê que nessa caminhada a multidão dos fiéis está à mercê de uma ditadura. A qualquer momento você, porque é um suspeito, pode ser preso, pode ser torturado, porque é suspeito. E pode ser morto, porque é suspeito. Então a Igreja do Brasil sente a necessidade de assumir a defesa dos direitos humanos por uma questão de evangelho. A observação de que de 60 a 70 a Igreja se opôs muitas vezes aos desmandos do Estado não é suficiente, porque o pior veio depois de 70. De 70 para 80, aí foi o regime duro, difícil, sobretudo com o governo Médici e também, em parte, com o governo Geisel. Depois, nós, por exemplo, as nossas greves dos operários aqui com a morte do Santo Dias e a morte também do jornalista Herzog, etc., não é? Então, eu diria de 60 a 80, a Igreja teve que lutar, ou 79, a Igreja teve que lutar, de fato, contra os abusos. Depois de 80, nós chegamos a convidar o professor Paulo Freire, com toda a sua equipe, para preparar caderninhos, videotapes e todas as formas de instrução para o povo aprender a votar bem e a ter o gosto depois de fazer pressão sobre aqueles em quem votou. Isso foi um trabalho muito intenso e muito importante, pena que ele não foi continuado e nos anos 90 até 2000 completado para termos um regime um pouco mais ligado ao povo. Uma vez eu estava em Roma, foi em 75, me lembro bem, os jornalistas me disseram: o Papa vai passar um raspão em você, ou no senhor, ou em Vossa Eminência, diziam alguns, mas e o senhor vai aguentar? E o Papa reuniu todo aquele pessoal na Praça São Pedro, e eu estava vestido de cardeal, e o único cardeal na praça. Ele me chamou para perto dele e deu em público a aprovação, dizendo: este cardeal defende a liberdade e defende, sobretudo, os pobres e as vítimas de um regime ditatorial. Diretamente, Paulo VI apoiou em público, mas ele sempre apoiou em particular. Ao menos desde que eu fui arcebispo de 1970 até 86, eu nunca tive qualquer dificuldade em relação ao Santo Padre em Roma ou em relação mesmo ao Vaticano. Sim, a igreja continua muito importante, quer dizer, na medida os presidentes ouvem a igreja, discutem com a igreja, quer dizer, e aí é que eu acho que é importante haver mais debate, quer dizer, aquele debate que eu falava, que é fundamental no Brasil, deve ser feito entre os partidos políticos, com as igrejas, né, em todos os setores. A igreja faz parte hoje da realidade política brasileira muito concreta, né, e é uma força que
que eu acho que é uma força que ajuda, embora às vezes incomode, mas tudo bem, né? Isso faz parte. Se não houver incômodo, não tem graça. Eu próprio fui ao presidente da República e diversas vezes ao governador também, mas ao presidente da República eu fui expressamente uma vez só para dizer a ele que eu achava que o operariado devia ganhar muito mais. Eu ainda tenho a ideia hoje que o Getúlio foi muito mais esperto naquele momento